Fala galera, tudo tranquilo? Hoje damos sequência à nossa série Cartas à Igreja e estamos nesse momento estudando a primeira epístola de Paulo à Igreja de Corinto. Temos muitas orientações preciosas e hoje não é diferente. Como sempre, Paulo vem com suas pauladas. Hoje vamos ler o 9º capítulo, versículo 1 até o versículo 14. Não sou eu livre, não sou eu apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor? Não sois vós resultado do meu trabalho no Senhor? Se para os outros eu não sou apóstolo, pelo menos eu sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me acusam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco esposa crente, como também fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar pelo sustento financeiro? Quem serve no exército à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite que ele produz? Por acaso digo isso apenas da perspectiva humana? Ou a lei também não afirma a mesma coisa? Pois na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando debulha o grão. Será que Deus está preocupado com bois? Ou será que ele de fato não diz isso por nós? É claro que é em nosso favor que isso está escrito, pois quem lavra a terra deve debulhar o grão com a esperança de participar da colheita. Se semeamos entre vós as coisas espirituais, será demais que de vós colhamos as coisas materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o teríamos nós ainda mais? Mas nunca exercemos tal direito. Antes, a tudo suportamos, para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis que os que trabalham com o que é sagrado comem do que é do templo? E os que servem no altar participam do que ali é oferecido? Assim, o Senhor também ordenou aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então aqui Paulo, ele fala da liberdade e o direito dos apóstolos. Ele está falando aqui contra acusações que são feitas, quer dizer, alguém na igreja de Corinto está reclamando de Paulo, e ele vem trazendo essa perspectiva de calma aí, como é que isso deveria ser feito então? Sabemos que Paulo tem um coração incrível e ele mesmo passou tempo vendendo tendas para dar ajuda na obra que ele está fazendo, poder fazer isso sem custo. Então ele era um cara desenrolado, disposto a não tomar posse do seu direito. Mas ele apresenta aqui um direito bíblico. Ele está dizendo que soldado que serve um exército à sua própria custa, ele devia ter uma cobertura. Ele está dizendo então, não faz sentido para vocês que quem vive da obra, coma da obra, quem está em tempo integral nisso, seja sustentado por isso? Porque isso, amados, aparentemente sempre foi motivo de escândalo para uns, que algumas pessoas receberiam de ter um trabalho espiritual, mas como é que funciona? Se a pessoa se dedica integralmente a essa obra, ela não teria o direito de comer também, de alimentar os seus filhos? Então Paulo traz essa ótica aqui de que existe uma perspectiva de trabalho, de um ofício, e quem trabalha com o que é sagrado come com o que é do templo. Já era o caso desde os levitas lá atrás, os sacerdotes, eles comiam do sacrifício, serviam as suas famílias e a família que estava oferecendo o sacrifício. Então quem trabalha com o que é sagrado come do que é do templo. Embora no versículo 12 ele disse: outros participam desse direito sobre vós, não teríamos nós ainda mais, mas nunca exercemos tal direito. Antes a tudo suportamos para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Então parece que Paulo está se defendendo de algo que ele tem direito, mas ele mesmo não usa esse direito que ele tem, mas que é um direito dele. Então, nós precisamos entender isso, que existe esse direito. A galera que está vivendo o ministério precisa ainda cuidar da sua família. Como é que isso funciona? Se alguém é dedicado em tempo integral. E Deus, ele tem essa visão multiuso das coisas, de coisas que podem ser aproveitadas de mais de um jeito. Por exemplo, o sacrifício no Antigo Testamento, ele servia não somente para aquela parte ritualística, do perdão, oferecer um animal em remissão, em expiação do pecado, ele tinha aquele rito, mas depois disso o pessoal comia aquilo, era um churrasquinho que eles faziam depois. Então aquilo não somente gerava um gesto de adoração, um gesto de submissão, mas também virava
de forma prática comida. Do mesmo jeito, nós sabemos que os dízimos e ofertas, eles têm um papel de adoração. É por isso que o Senhor ele não olha para o quanto é oferecido, mas o como. Jesus observava assim, né, a galera que estava trazendo dinheiro no gasofilaço, não o quanto, mas sim o como. O como é ofertado. É por isso que na segunda epístola da igreja de Corinto, né, no 9º capítulo, Paulo diz o seguinte: cada um deve decidir em seu coração quanto dá, não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Ele fala aqui nessa palavra obrigação, anak, fala de uma imposição imposta pelas circunstâncias. Então diz, cara, você não deve dar só porque a galera tá dando, você não deve dar porque você sente pressão ou necessidade de fazer isso. Tem que ser uma oferta genuína, né, deliberada da sua parte, tem que ser dar ao Senhor. Nós sabemos que não é o dar ou não dar, mas o como é dado, que se torna um gesto de adoração, e não somente adoração, mas, né, de submissão a Cristo Jesus. Eu vou deixar aqui na descrição uma mensagem sobre esse assunto, sobre o dízimo como celebração da redenção, que é demais e moldou o meu entendimento sobre o assunto, então eu recomendo. Mas o que eu quero dizer? Do mesmo jeito, né, aquela entrada, ela serve não somente como um gesto de adoração no momento de ela apresentada, mas depois ela tem um uso prático, como tinha o sacrifício no Antigo Testamento. Quer dizer, ele vira sustentabilidade da obra, de uma casa que tem contas para pagar, onde a galera vai se reunir, de um local onde, né, tem despesas, a galera se reúne para o exercício da comunhão no corpo de Cristo. Então continua tendo uma parada prática, mas isso acaba sendo motivo de escândalo para alguns. Eu não entendo qual que é a lógica, talvez os maus testemunhos que já foram dados a respeito disso, que deixam as pessoas preocupadas e temerosas sobre o dinheiro, mas é engraçado, porque um pode trabalhar, né, 40 horas e receber um salário, se não forem coisas espirituais, mas se um trabalha suas 40 horas com coisas espirituais e recebe por isso, não é possível. Mas, amado, se ele vai trabalhar 40 horas com aquilo, né, onde ele arrumar outras horas, né, para continuar fazendo isso? Eu já conheci, né, muitos pastores que fizeram isso, pessoas apaixonadas pela obra, que não tinham sustento, trabalhavam um tempo integral e mais, né, para tirar o sustento disso. Mas o que nós precisamos entender é um direito. Alguns, como Paulo, às vezes optam por não exigir que esse direito seja recebido. Mas isso diz respeito a uma exceção, como ele mesmo está dizendo. Ele está falando dos irmãos do Senhor, né, de Cefas, de Pedro, que exerciam esse direito e devem fazer isso sem culpa, porque eles estão trabalhando na obra, devem se alimentar. Então, é uma ótica que faz sentido, especialmente a gente como um corpo, né, você vê alguém trabalhando, assim, integral na obra, devia ser do seu desejo que esse fosse sustentado, né? Que esse pudesse fazer isso, tirar o tempo para fazer isso, porque existem muitas coisas importantes aqui. Esse é um assunto que gera muita reclamação, mas essa reclamação não é nova. Jesus já falou da galera do dia dele, é o que posso comparar vocês, se não crianças que ficam gritando e reclamando da calçada. A gente tocou música triste, você não chorou, tocou música feliz, você não dançou. Aí ele diz o seguinte: João Batista veio sem beber vinho e vocês o chamam de endemoniado. O Filho do Homem veio bebendo vinho, vocês o chamam de beberrão. Quer dizer, o povo quer reclamar. Então ele reclama do que não bebe vinho, reclama do que bebe vinho. E com o pastor parece que é muito parecido, né? Se o cara tá em dificuldade financeira, ele não tem fé, não vive o que prega, mas se ele tá bem financeiramente e tá roubando dinheiro do dízimo, então, né, o povo vai reclamar de um ou de outro. E é meio zoado isso, mas nós devemos ter uma ótica de entender que para quem trabalha com o que é sagrado, ele come do que é do templo. E isso é um direito bíblico, né, do presbitério, e uma coisa que faz sentido. E eu preciso que você entenda isso, porque talvez pode ter alguém tão revoltado que vai falar: o cara tá defendendo o que ele faz. Mas, amados, eu não ganho desse jeito. Eu não faço parte de um presbitério. Eu atuo no ministério de ensino, mas na minha igreja eu sirvo como um voluntário na igreja local. E é justamente isso, né, fazendo isso aqui, você assistindo esse vídeo, ouvindo as músicas, que tem trazido a contribuição para que eu possa servir a minha igreja de maneira voluntária. Então, desde o começo desse canal no YouTube, na verdade, assim, uns 2 anos depois que ele começou, quando ele passou a ser monetizado, né, vocês têm me permitido ser um voluntário na obra. Isso é maravilhoso, muito obrigado
por conta disso. Então entenda, eu não estou tentando defender o direito de algo que eu pratico, porque eu mesmo nem tenho esse direito. Tipo assim, eu não sou alguém que está no presbitério, na vida da igreja local dessa maneira. Nós cuidamos de pessoas, mas como qualquer membro de uma igreja, pastoreia, cuida de pessoas. Então, né, o nosso foco hoje, eu digo nosso, eu e minha esposa, tem sido essa questão do Ministério de Ensino. Então eu digo isso para abrir o parênteses de que, né, não estamos tentando defender algo que a gente faz, mas um direito que entendemos que é bíblico daqueles que trabalham com a obra em tempo integral. E amados, eu sei que às vezes falar sobre esse assunto vai abrir uma lata de talvez reclamações ou observações do que talvez é a sua experiência com a sua igreja local do I minúsculo, mas, amados, existem várias casas diferentes, com regras diferentes e ali uma regimentação local que vão ser diferentes. A única coisa que eu estou trazendo é que Paulo traz uma realidade bíblica de que isso é um direito. Ele não toma posse desse direito, mas é um direito. Então, precisamos levar isso em conta e acalmar o nosso coração. Talvez você é um desses que fica indignado de ver gente que ganha com as coisas do reino. Mas assim, um cara escreve um livro um livro de ficção, e ele ganha dinheiro com o livro dele, né? Tudo bem, mas se o cara escreve um livro sobre ensino e distribui isso de maneira monetária, não. Bíblico, não, o cara tá ganhando dinheiro com isso. Mas do mesmo jeito o cara tem a despesa do livro, tá ali. Então eu não entendo às vezes porque o nosso coração é tão fechado com isso e não generoso, né? A gente acaba sendo avarento e não generoso de querer dar suporte, de querer contribuir, querer participar. Então, algo para se pensar, beleza? Paulo fala sobre umas paradas difíceis, né? Quanto tempo você consegue ler Paulo sem ficar ofendido? Deus abençoe, a gente se vê no próximo episódio.